Existem mulheres cujas palavras acariciam os ouvidos, penetrando na alma. Elas não gritam, não insistem, não pressionam. Sua voz é suave, mas deixa uma marca indelével. Após interagir com elas, o homem parece despertar. Olha com mais atenção, com respeito e profundidade. Por que isso acontece? Porque em suas palavras não há apenas som, mas um reflexo do mundo interior, da maturidade, da dignidade, de uma confiança tranquila. Nelas não há nem sombra de agressão, mas sente-se uma fronteira invisível, porém clara. Não há necessidade de provar nada, mas existe um inabalável senso de valor próprio. É isso que gera no homem não uma discussão, mas o desejo de inclinar a cabeça em respeito. A estrutura da psique masculina é tal que uma mulher se torna respeitada por ele quando, ao seu lado, ele sente não uma função, não uma bela imagem, não uma máscara, mas uma personalidade real. Uma personalidade com opinião própria, um rico mundo interior, limites claramente definidos. E tudo começa com uma única frase, dita sem esforço, sem medo, com uma calma inabalável vinda do fundo do coração. Tais palavras não exigem provas, porque por trás delas se sente uma força interior. Hoje, compartilharei com vocês 7 frases capazes de mudar tudo. Elas não são sobre manipulação, nem sobre controle. São sobre liberdade, sobre aquele respeito que começa consigo mesma. Quando uma mulher as diz sinceramente, sem falsidade, o homem ouve e nunca mais consegue esquecer. Primeira frase. Eu penso diferente. Quando uma mulher diz, eu penso diferente, pode parecer uma réplica comum, mas por trás dela se esconde uma profunda mudança interior. Ela não mais silencia sua opinião em prol da aprovação geral, não sorri através da mágoa e não sacrifica seus interesses pelo conforto alheio. Jung ensinava que a personalidade se encontra ao tomar consciência de sua singularidade e a expressão de uma opinião própria, diferente das outras, é um passo importante no caminho para essa singularidade. As palavras "eu penso diferente" não são um desafio ao homem, mas uma afirmação da própria integridade. Essa frase diz que a mulher está em harmonia com seu self. Jung considerava o self o centro da psique, o núcleo do verdadeiro eu. É nessas palavras que se manifesta a independência e a integridade feminina. Elas são ditas não para discutir, mas para serem ouvidas. O homem, ouvindo isso, entende que ao seu lado não está um reflexo de seus pensamentos, mas um mundo independente com suas próprias visões, cheio de nuances. A frase "eu penso diferente" destrói a ilusão de fusão e, portanto, desperta respeito. Jung considerava que relacionamentos verdadeiros são possíveis apenas entre duas personalidades autossuficientes. Quando uma mulher concorda com um homem apenas para evitar conflito, ela atrai a si mesma. Mas ao dizer "tenho uma opinião diferente", ela afirma seu direito ao próprio eu. Essas palavras se tornam um ponto de partida, um sinal que diz "eu existo", sem repreensões, sem gritos, sem agressão. O homem sente essa força, mesmo que inconscientemente, pois é energia, e não apenas um argumento. Jung dizia que reprimimos nossa sombra quando temos medo de ser nós mesmos, e cada vez que uma mulher engole sua opinião, ela envia uma parte de si para essa sombra. Mas a frase "eu penso diferente" devolve-lhe essa força. Ela tira a mulher da zona de dependência psicológica, tornando-a visível aos olhos do homem e aos seus próprios. Isso não é rebelião, mas autorrespeito. A mulher diz isso não para provocar, mas em prol da autenticidade. E o homem, confrontado com essa verdade, involuntariamente para. Porque aqui não há o cenário habitual de "você tem razão, querido". Aqui há um encontro com uma personalidade que conhece seu valor, pronta para ser ela mesma, mesmo que isso não agrade a alguém. É exatamente isso que provoca um respeito profundo, silencioso e estável, porque a mulher que disse "eu penso diferente" já escolheu a si mesma, e, portanto, é impossível quebrá-la, mas há um grande desejo de entendê-la.
Segunda frase, isso não me serve. Quando uma mulher diz, isso não me serve, ela não entra em conflito, ela estabelece limites. Essa frase soa calma, sem o menor indício de reclamação, mas sua força é sentida instantaneamente. O homem sente que diante dele está uma pessoa com uma espinha dorsal interna. Jung ensinava que o caminho para o autoconhecimento começa com a consciência do que lhe é estranho. Isso não me serve. Isso não é uma rejeição ao homem, é uma aceitação de si mesma. A mulher que não tem medo de dizer não torna-se respeitada, porque demonstra: eu não busco ser conveniente, não estou disposta a me ajustar ao custo da minha própria integridade. Jung enfatizava que a sombra se alimenta não apenas do que rejeitamos em nós mesmos, mas também do que aceitamos do exterior, mesmo que nos prejudique. Ao concordar com o que a fere, a mulher alimenta sua sombra, com submissão. A frase "isso não me serve" é uma libertação da traição interna. É uma voz que diz: eu me vejo e me escolho. O homem pode sentir resistência, acusá-la de sensibilidade excessiva ou capricho, mas isso é apenas uma projeção de sua própria sombra, com a qual ele não quer se encontrar. Jung escreveu que uma personalidade madura se distingue por assumir responsabilidade por suas reações. A mulher que diz honestamente o que não lhe serve assume essa responsabilidade. Ela não acusa, não manipula, não exige, mas constata um fato. Isso ultrapassa os meus limites aceitáveis. É isso que provoca respeito, porque soa como maturidade. O homem começa a entender que ao seu lado não está uma criança necessitando de aprovação, mas uma mulher adulta e consciente. Ela não procura culpados, não perde tempo com explicações intermináveis sobre por que está magoada. Ela simplesmente recusa o que a destrói. A frase "isso não me serve" é uma manifestação de amor próprio. Jung afirmava que somente através da recusa do falso nos aproximamos do autêntico. A mulher que pronuncia essas palavras não fecha as portas para o relacionamento. Ela se abre. E se o homem for suficientemente maduro, verá nisso não uma ameaça, mas um convite à honestidade. Ele sentirá que deve merecer a confiança dela, porque ela já mereceu a sua. Nisso consiste o respeito, quando ninguém deve nada a ninguém, mas cada um faz sua escolha com dignidade. Nesta frase não há frieza, mas clareza. Não distância, mas limite. Tal mulher não exige explicações, porque ela já sabe o que sente. E o homem, ao ouvir isso, começa a entender. Esta mulher não é para jogos, mas para profundidade. É por isso que ele se esforçará não apenas para estar com ela, mas para corresponder a ela. Terceira frase. Não vou permitir que falem assim comigo. Esta frase é como um raio perfurando o silêncio. Ela marca o momento em que a mulher decide pela primeira vez não tolerar. Não vou permitir que falem assim comigo. Isso não é um ultimato, mas um espelho no qual o homem é subitamente forçado a olhar. Nele, ele vê não apenas a mulher, mas também seu próprio comportamento. Jung escreveu que o ser humano se conhece através do outro, e neste momento, o homem se depara com o reflexo de seu tom inaceitável, frieza ou desprezo. Esta frase não requer um tom de voz elevado. Ela requer confiança interna em seu direito ao autorrespeito. A mulher que diz isso já tomou uma decisão. Eu não permitirei mais. Jung afirmava que nossa sombra é aquilo que silenciosamente permitimos que aconteça conosco. Mas ao verbalizar seu limite, a mulher deixa de ser vítima. Ela se torna autora de sua vida. O homem pode se calar, fazer uma piada ou até mesmo ficar zangado, mas ele sentirá que algo mudou. Ao seu lado, não está mais aquela que sempre entenderá e perdoará, mas aquela que não permitirá ser ferida impunemente. Esta frase soa firme, mas não cruel, calma, mas não indiferente. Ela é como uma fronteira traçada por uma linha invisível de dignidade. Jung dizia que uma pessoa não pode alcançar a maturidade até integrar sua sombra. A mulher que diz, não vou permitir que falem assim comigo, integra sua força. Ela não tem mais medo de incompreensão ou julgamento. Ela escolhe a si mesma, mesmo que isso signifique perda. Mas nessa escolha,
ela conquista o principal, o respeito. Esta frase não requer repetições se por trás dela houver ação. Se o homem ultrapassa o limite, ela não se justifica nem grita. Ela simplesmente se vai, não por raiva, mas por amor a si mesma. E isso a torna especialmente forte aos olhos do homem, porque ele entende que não se pode retê-la apenas com palavras, mas com ações. Uma mulher capaz de proteger seu espaço interior não causa medo, mas admiração. Jung enfatizava que o amor maduro só é possível onde existem dois eus fortes. Esta frase é um sinal de que um desses eus já se constituiu. O homem pode não perceber isso imediatamente, mas ele certamente se lembrará. E talvez a partir deste momento, ele comece a mudar, porque diante dele não está uma parceira conveniente, mas uma mulher com quem já não se pode agir de outra forma. Quarta frase. Eu dou conta sozinha. Quando uma mulher diz eu dou conta sozinha, ela não está afastando. Ela está revelando a essência de sua força. Essas palavras não soam como um desafio ou uma recusa à intimidade. Elas soam como um sinal de maturidade, na qual não há mais necessidade de um salvador. Jung ensinava que a pessoa que percorreu o caminho da individuação deixa de depender de circunstâncias externas. A mulher que pronuncia esta frase já saiu do papel em que precisa merecer apoio. Ela não tem medo da solidão, porque sente uma união interna consigo mesma. Jung chamava isso de união da consciência com o inconsciente, dos princípios masculino e feminino em si. Eu dou conta sozinha. Isso não é uma recusa à ajuda, mas uma recusa à dependência. É um sinal. Estou ao seu lado porque quero estar, não porque não posso de outra forma. O homem ouve nessas palavras independência. Ele sente que não está sendo usado como um apoio. Ele é respeitado como parceiro. A frase, eu dou conta sozinha, muda a dinâmica do relacionamento. Não há mais pressão, obrigações, fusão. Há um espaço no qual cada um pode ser si mesmo. Jung dizia que a maturidade chega quando uma pessoa não exige mais dos outros aquilo que lhe falta. A mulher que sabe se virar sozinha curou suas feridas internas. Ela não procura um pai no homem, não se autoafirma às custas dele. Ela já é completa, e o homem sente ao seu lado não alguém que precisa ser constantemente puxado, mas alguém com quem se pode crescer. Ela não controla, não se impõe, não exige atenção contínua. Ela está ocupada com sua própria vida. Mas se ao seu lado estiver um homem capaz de uma parceria igualitária, ela florescerá. A frase eu dou conta sozinha weit respeito, porque por trás dela está a liberdade de escolha. Jung enfatizava que a verdadeira intimidade só é possível entre pessoas livres. É por isso que tais mulheres parecem inacessíveis. Não por frieza, mas por integridade interna. O homem não sente pressão, ele sente um desafio. Ele quer estar com ela não porque ela precisa dele, mas porque ela o inspira. A mulher que diz eu dou conta sozinha não está fingindo ser forte. Ela simplesmente parou de ter medo. Ela se permitiu ser estável, independente das decisões alheias. E isso causa o mais profundo respeito. Não porque ela seja onipotente, mas porque sabe que dará conta, mesmo que não consiga tudo. Nisto reside a autêntica força feminina. Silenciosa, confiante, calma, aquela diante da qual o homem involuntariamente se endireita. Não para impressionar, mas para corresponder, porque ao lado dela não se pode ser de outra forma. Quinta frase. Você pode pensar como quiser. Quando uma mulher diz, você pode pensar como quiser, ela abre uma porta atrás da qual vive o respeito, tanto por si mesma quanto pelo outro. Esta frase soa calma, até carinhosa, mas seu efeito é profundo e inesperado. Ela não põe um ponto final na conversa, mas estabelece limites. Não para criar distância, mas para encontrar liberdade. Jung ensinava que uma das formas mais elevadas de maturidade é a capacidade de aceitar a alteridade do outro. A mulher que pronuncia estas palavras demonstra sua autossuficiência. Ela não depende mais da opinião alheia. Seu sistema interno de valores é tão forte que ela não precisa da aprovação geral para sentir que está certa. Ao ouvir estas palavras,
o homem pode, pela primeira vez, encontrar uma personalidade verdadeiramente livre. Não aquela que luta desesperadamente por sua razão, mas aquela que não vê mais sentido nessa luta. A frase, "você pode pensar como quiser", é uma recusa ao controle, é uma aceitação madura da realidade, na qual cada um tem o direito à sua própria visão das coisas. Jung escreveu que as projeções surgem onde a pessoa é incapaz de reconhecer os limites entre o seu eu e o outro. A mulher que pronuncia estas palavras devolve as projeções. Eu sou eu, e você é você. Ela não exige que o homem pense como ela. Não espera aprovação. Não luta por sua simpatia. É nisso que reside a verdadeira confiança em si mesma, quando você não tem medo de ser incompreendida. O homem sente isso. Ele de repente percebe que diante dele não está alguém que precisa de justificativas, mas alguém que está livre dessa necessidade. Essa liberdade fascina, porque nela há desafio, profundidade e inacessibilidade. A mulher capaz de dizer, "você pode pensar como quiser", escolhe a sinceridade em vez de construir estratégias. Ela não cria uma imagem artificial, não se esforça para parecer boa. Jung chamava isso de reconhecimento da persona, a máscara que usamos para agradar aos outros. Aqui não há persona, restou apenas a personalidade. E a personalidade sempre vai de respeito. Esta frase não é sobre indiferença, é sobre a força de permitir que o outro seja ele mesmo, sem perder a si mesma no processo. É uma qualidade rara, dar liberdade e não ter medo dela. O homem, ao se deparar com tal mulher, sente pela primeira vez que com ela pode ser ele mesmo, sem temer zombarias e sem fingir ser outra pessoa. E isso causa não apenas respeito, mas também confiança, porque se ela não se apega à opinião dele, provavelmente também não se apegará a ele, e portanto é impossível retê-la. Só se pode escolhê-la, e é isso que a torna verdadeiramente valiosa. Sexta frase. Não estou pronta para isso. A frase, "não estou pronta para isso", soa simples, mas por trás dessa simplicidade se esconde sabedoria e maturidade interna. A mulher que pronuncia estas palavras não se rebela nem provoca, ela traz clareza. Sua voz não soa como uma recusa ao homem, soa como um acordo consigo mesma. Jung dizia que a maturidade é a capacidade de permanecer fiel a si mesmo que isso cause desconforto aos outros. A mulher que diz, "não estou pronta para isso", recusa-se a agir contra o chamado de sua alma em prol das expectativas alheias. Isso não é medo, mas consciência. Ela conhece seus limites, seus ritmos, sua profundidade. E ela não está disposta a traí-los para corresponder aos desejos passageiros de alguém. Em tais momentos, o homem se depara não com um simples capricho, mas com algo inabalável. Ele sente que diante dele não está uma pessoa que pode ser persuadida, mas alguém que se sente bem consigo mesma e sabe dizer não. Jung ensinava que uma pessoa só pode ser verdadeiramente ela mesma quando reconhece que não está pronta para tudo. Esta frase é um ato de liberdade, não de rejeição. Nela não há culpa nem exigências. Nela há apenas uma espinha dorsal interna, inabalável. A mulher capaz de dizer, "não estou pronta", vive não do medo de perder algo, mas do amor a si mesma. Ela não tenta manter o relacionamento a qualquer custo. Ela escolhe permanecer honesta. O homem pode ficar chateado ou se fechar em si mesmo, mas ele certamente sentirá essa sinceridade. São momentos como este que se tornam um verdadeiro teste para o homem. Ou ele irá embora, e isso significará que não estava pronto para a verdadeira profundidade. Ou ele ficará, e então o relacionamento começará a ser construído sobre o fundamento do respeito mútuo. Jung escreveu que a recusa é uma forma de fidelidade a si mesmo. Esta frase é como uma chave que abre a porta para a mulher verdadeira. Aquela que não diz sim por medo e não diz não por orgulho, mas simplesmente admite honestamente: agora não posso, não quero, não sinto. Isso desarma, porque o homem sente que aqui não há papéis falsos. Aqui há uma mulher que sabe bem o que sente.
e isso a torna especialmente atraente, porque maturidade não é saber tolerar tudo no mundo, mas a capacidade de admitir honestamente ainda não. E se o homem for suficientemente maduro, ele ficará por perto para esperar o sim dela quando for verdadeiro. E se não ficar, ela não se quebrará, porque já está de pé sobre as próprias pernas. Sétima frase. Não me sinto feliz com isto. A frase "não me sinto feliz com isto" é uma das mais fortes, porque soa como pura verdade sem uma única repreensão. Ela não acusa ninguém e não incita a nada, mas é impossível não ouvi-la. Jung dizia que o caminho para si mesmo começa com a consciência dos próprios sentimentos. A mulher que pode dizer isso já se encontrou com sua verdade. Ela não mais representa o papel de alguém contente com a vida, não tenta parecer feliz para a aprovação geral e não usa a máscara da paciência para manter qualquer tipo de relacionamento. Ela expressa não uma reclamação, mas sua realidade interna. Ao ouvir estas palavras, o homem se depara com uma alma viva. Ele não ouve "você é mau", ele ouve "me dói não ser eu mesma". Jung ensinava que uma pessoa se desconecta de si mesma quando deixa de sentir, e a mulher que diz "não me sinto feliz" retorna a si mesma. Esta frase é um ato de profundíssima honestidade. Ela exige coragem e maturidade, e mostra que no relacionamento não se pode mais continuar vivendo na superfície. O homem pode tentar se defender, dizendo "você é muito sensível", mas se ele for atento, entenderá que não se trata de simples emocionalidade, mas de maturidade. A mulher não mais procura culpados nem exige mudanças imediatas. Ela simplesmente constata o que existe. Jung dizia: sofremos porque não vivemos nossa própria vida. E quando uma mulher admite que está mal com o que existe, ela escolhe não a vida externa, conveniente para os outros, mas a autêntica. Ela escolhe não a vida externa, conveniente para os outros, mas a autêntica, a verdadeira. Esta frase pode se tornar um ponto de virada no relacionamento. Ela não destrói, mas ilumina. O homem capaz de ouvi-la começa a ver a mulher de uma nova maneira, porque a capacidade de sentir não é fraqueza, mas um contato consciente com a realidade. A mulher que fala de sua dor torna-se viva e real. Ela não se cala, não tolera, não se esconde atrás de máscaras, mas mostra onde termina a ilusão e começa a verdade. E a verdade visualiza respeito, porque exige coragem para dizer "não me sinto feliz com isto". Isso é colocar a própria alma acima do medo de perder algo. É maturidade que não pode ser substituída por um sorriso falso. E o homem, mesmo que não concorde com suas palavras, sentirá ao seu lado uma mulher autêntica. Com tal mulher se pode ir fundo e não andar em círculos. Com tal mulher não se pode brincar, mas se pode crescer juntos. E é por isso que não se quer perdê-la. A verdadeira força de uma mulher não reside em ser conveniente, agradável e sempre corresponder às expectativas alheias. A verdadeira força está em sua honestidade, na capacidade de dizer não calmamente, na capacidade de nomear sua verdade, mesmo que soe baixa e inconveniente. Estas 7 frases não são truques, nem estratégias, nem máscaras. São a manifestação de uma profunda maturidade e a linguagem da dignidade interna, que o homem lê não com a mente, mas com o coração. Jung dizia que aquilo que negamos em nós mesmos começa a nos controlar, e quando uma mulher para de reprimir sua voz, sua dor e seus limites, ela para de ser controlada pelos outros. Suas palavras se tornam força e seu silêncio um sinal de respeito, porque é precisamente o estado interior que a torna verdadeiramente valiosa. Não discursos altos, mas um silêncio confiante. Não o desejo de agradar a qualquer custo, mas a capacidade de permanecer ela mesma,